Você já teve a sensação de que o amor simplesmente não acontece para você no mesmo tempo que acontece para outras pessoas? Como se todo mundo ao seu redor estivesse vivendo histórias, e você estivesse sempre um pouco fora desse ritmo. Não necessariamente sozinha, mas desencontrada. Como se existisse uma espécie de tempo invisível, e o seu estivesse desalinhado com o resto do mundo. E isso com o tempo começa a gerar uma pergunta difícil: tem algo de errado comigo? Porque quando algo não acontece no tempo que a gente espera, é muito fácil transformar isso em dúvida, em comparação, em cobrança. Você começa a observar os outros, relacionamentos que começam rápido, conexões que parecem naturais, histórias que simplesmente acontecem. E inevitavelmente surge a sensação de estar ficando para trás, como se todo mundo tivesse entendido algo sobre o amor e você não. Mas talvez a questão não seja essa. Talvez a questão seja que nem todo mundo vive o amor da mesma forma, e principalmente nem todo mundo vive o amor no mesmo tempo. Existe uma diferença importante entre querer viver algo e estar pronta para sustentar esse algo, e essa diferença raramente é visível de fora. Na astrologia, existem partes do mapa que falam sobre a forma como você se relaciona, sobre o que você busca, sobre o que você valoriza, sobre o que você evita. Mas o mais importante não é só como você ama, é a partir de onde você ama, e esse lugar interno leva tempo para se formar. Existe uma ideia muito forte, principalmente hoje, de que tudo deveria acontecer rápido, conexões rápidas, respostas rápidas, relacionamentos que começam com intensidade imediata, como se a velocidade fosse uma prova de que aquilo é real. Mas nem todas as pessoas funcionam assim. Algumas pessoas precisam de tempo, tempo para confiar, tempo para se abrir, tempo para entender o que estão sentindo, e muitas vezes, tempo para se sentirem seguras. E isso não é um problema, mas na prática acaba sendo vivido como se fosse. Porque quando você se compara com pessoas que se envolvem com facilidade, pode parecer que você está errando em alguma coisa. Mas não está. Você está funcionando de uma forma diferente. E essa diferença pode vir de muitos lugares. Pode vir da forma como você aprendeu a se relacionar, das experiências que você teve, das decepções que você ainda carrega. Pode vir da forma como você se protege, ou até da forma como você percebe o outro. Existem pessoas que entram em relações com mais leveza, que não precisam de tanta garantia, que se permitem viver sem precisar entender tudo. Mas também existem pessoas que precisam de consistência, de coerência, de segurança emocional. Pessoas que não conseguem se envolver só porque parece certo, que precisam sentir que é sólido. E isso muda completamente o tempo das coisas. Porque relações construídas com mais consciência levam mais tempo para começar, mas muitas vezes também têm mais chance de se sustentar. E ainda assim, isso não torna o processo fácil. Porque viver em um tempo diferente do resto do mundo cansa. Cansa explicar, cansa esperar, cansa ver as coisas acontecendo para os outros enquanto, na sua vida, tudo parece mais lento. E aos poucos, isso pode começar a afetar a forma como você se vê. Você começa a questionar seu valor, a duvidar da sua capacidade de viver algo, a pensar que talvez exista algo em você que impede o amor de acontecer. Mas existe um ponto importante aqui. Demorar não significa incapacidade. Não significa que existe algo quebrado em você. Não significa que você está bloqueada. Significa muitas vezes que existe um processo acontecendo. Um processo que não é visível, que não aparece de fora, mas que está organizando coisas importantes dentro de você. Porque o amor não é só encontro. É permanência. É construção. É sustentação. E sustentar algo exige estrutura interna. Exige maturidade emocional. Exige clareza sobre o que você aceita e o que você não aceita. Exige entender seus próprios limites. E isso leva tempo. Mais tempo para algumas pessoas do que para outras. E tudo bem. O problema não está em demorar.
O problema está em interpretar essa demora como um defeito, como uma falha, como algo que precisa ser consertado. Porque não é. Cada pessoa vive o amor a partir de um lugar diferente, de uma história diferente, de uma estrutura emocional diferente e de um tempo diferente. E entender isso muda completamente a forma como você se enxerga. Porque ao invés de se comparar, você começa a se compreender. E isso tira um peso enorme. A astrologia pode ajudar a entender esses padrões, mas não como uma resposta pronta, e muito menos como uma promessa. Ela não define quando algo vai acontecer. Ela não determina se você vai ou não viver um relacionamento. Ela mostra tendências, mostra formas de funcionamento, mostra caminhos possíveis. E isso já é muito. Porque quando você entende o seu próprio ritmo, você para de lutar contra ele. Para de se forçar a sentir o que ainda não faz sentido. Para de entrar em relações que não têm estrutura só porque já passou da hora. E começa a construir algo mais alinhado com quem você realmente é. E talvez o amor não esteja atrasado. Talvez ele só esteja respeitando o tempo necessário para realmente acontecer. Um tempo que não é visível. Um tempo que não é comparável. Mas que, quando chega, faz sentido de uma forma que não poderia ter acontecido antes. E no próximo vídeo a gente começa a entender melhor o mapa, começando por uma parte essencial dele, a Lua.